Olá, essa é a apresentação 4 do módulo 1 da trilha de estudo Iniciação à Teoria Política. Na apresentação 1, nós conversamos sobre algumas linhas de pensamento filosófico e psicológico. Na apresentação 2, nós conhecemos alguns autores e escolas de pensamento da sociologia. Na apresentação 3, nós abordamos alguns aspectos do contratualismo, sempre pedindo vênia aos que já estão conosco há algum tempo, mas alguns avisos aqui são importantes para quem está chegando agora. Para que o aproveitamento das linhas pedagógicas que eu adoto seja o melhor possível, caso você tenha deixado de estudar qualquer um dos temas anteriores, eu recomendo fortemente que você encontre um tempo para assistir aos vídeos e, principalmente, os vídeos até nem são tão importantes, mas principalmente ler os papers que foram enviados por e-mail. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre teorias éticas. Esse tema é objeto de estudo da filosofia e de outras disciplinas já há séculos. Como sempre, você vai receber que eu tenho chamado de um resumo estendido por e-mail, já que aqui a apresentação ela tem o objetivo mais de dizer para você que essas linhas e essas escolas existem, mas não é possível, senão ficaria muito longo, né, que eu desenvolva minimamente os assuntos de uma forma que você tenha uma compreensão suficiente para quando a gente chegar ao final da nossa jornada, você se sinta realmente apto a formular teorias políticas, a criticar, estudar, dissecar teorias políticas já existentes. Então, de novo, por favor, muito importante ler os papers. A linha pedagógica que eu adoto, ela é uma combinação de conceitos. Eu uso um pouco da andragogia, que é uma linha pedagógica de ensino para adultos. Eu uso o transversalismo ou transversalidade, que é, sempre que possível, colocar, né, no conteúdo que a gente está discutindo diversos temas simultaneamente. Talvez alguns de vocês já tenham percebido isso quando a gente está falando sobre psicologia. Na verdade, a gente também está falando um pouco sobre filosofia de uma maneira geral, ou sobre filosofia política, que a gente ainda nem chegou, mas sempre que possível os temas, quanto mais temas a gente conseguir colocar nessa transversalidade, é mais bacana. E a ideia é que vocês não percebam mesmo, né, que a gente está estudando diversas disciplinas a partir de uma mesma abordagem, né? E a minha linha pedagógica principal, e que é a que eu utilizo quase na integralidade, é a que se chama de aprendizagem significativa, onde cada conversa que nós temos, ela reforça as conversas anteriores e permite que você tenha uma compreensão ainda mais aprofundada das conversas que a gente já teve. Se você não assistir ainda, falando sobre linhas pedagógicas, né, essa trilha ela é formada de tal forma que, se você não assiste a todos os vídeos e, principalmente, como eu disse, não lê todos os papers, você está quebrando a lógica que foi pensada. E isso pode, não necessariamente, mas pode levar você ou a chegar a conclusões incompletas, ou conclusões, vou chamar de imperfeitas, né? Ou a pior de todas, a que eu chamo de conclusões equivocadas. E quando eu falo equivocadas, eu não quero dizer que você está interpretando equivocadamente determinada linha, escola de pensamento ou determinado autor. É que você vai chegar a uma conclusão equivocada por não ter tido acesso a todo o conteúdo. Ou seja, se você tivesse tido acesso ao conteúdo completo, talvez você mesmo tivesse chegado a uma conclusão diferente. E também, como eu tenho comentado em todos os vídeos, né, se ao final dessa trilha de estudo
você acabar acolhendo, né, integralmente o pensamento de uma determinada escola ou de um determinado autor, e passar a fazer a defesa de que essa é a tua linha de pensamento, principalmente, né, de uma forma praticamente acrítica, né, onde tudo que esse cara falou, tudo que essa escola pensa, você concorda integralmente. Eu provavelmente falhei na minha missão, porque a experiência demonstra que é muito difícil que você encontre, né, o seu ideal, no caso aqui de teoria política, né, como um analista ou como um formulador, né, de políticas, em um único autor ou em uma única escola. O assunto de hoje é um dos pilares da teoria política, tema amplamente abordado pela filosofia, outras disciplinas, que se chama teorias éticas. Eu vou, diferentemente, né, das três conversas anteriores, a lógica aqui da distribuição, né, dessas escolas de pensamento vai ser alfabética, que eu quebrei a cabeça com isso, eu pensei muito, porque vamos fazer por linha de tempo, vamos fazer por escolas, vamos fazer por pensadores, porque eles se repetem, né, em teorias diferentes, você tem mesmos autores, né, às vezes, e eu acabei decidindo que, como todas elas são muito importantes, né, para a compreensão de teoria política, eu acabei dizendo, cara, já que tem que ter um critério, vai ser alfabético. Então, o que a gente vai abordar na conversa de hoje? A teoria da ética aplicada, o consequencialismo, a linha cristã medieval, a teoria ética do cuidado, a deontologia, a teoria ética descritiva, a teoria estoica, a existencialista, a teoria da lei natural, a metaética, a teoria da ética pós-moderna, a teoria da ética pragmática, a teoria profissional, teoria da ética relativista, a teleológica, a utilitarista e a teoria ética das virtudes. Então, a gente tem um cardápio imenso aqui para a gente explorar. O modelo de abordagem de cada uma delas vai ser sempre o mesmo, onde eu vou falar um pouco sobre a história dela, poucas palavras, contar um pouco sobre a origem, quem são alguns dos pensadores influentes, né, de cada uma delas. E isso também é importante você saber que é discricionário, tá? Porque em alguns casos você tem uma quantidade enorme, né? O princípio para que eu escolha um em detrimento do outro, dentro dessa minha linha pedagógica, mesmo para que a gente chegue, né, ao final aí das conversas com o melhor aproveitamento possível. Então, vou falar quem são os pensadores influentes, alguns deles, né? Quais são as características dessa escola. Então, vamos começar aqui com a teoria da ética aplicada. É uma teoria que surgiu com muita força a partir da década de 60, especialmente nos Estados Unidos, como resposta a avanços científicos, ao surgimento de dilemas sociais, e foi desenvolvida, né, essa escola por filósofos como o Peter Singer, o Tom Bichan, ou Beauchamp, e James Childress. Qual é a origem da ética aplicada? No contexto histórico, embora esse tipo de ética, né, se a gente puder falar assim, ela já venha sendo aplicada informalmente há bastante tempo em áreas como a medicina e a política, o termo, né, e a organização dessa linha de pensamento como ética aplicada ganhou destaque na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos de 1960 e 1970. Qual foi o motivo de se dar mais atenção a fazer uma formulação filosófica a respeito da ética aplicada, né? E não só uma coisa que vem mais do common sense? Foi exatamente o surgimento de dilemas éticos muito mais complexos do que os pensadores, né, e os filósofos
estavam acostumados a exercitar. Só para citar alguns: discussão do aborto, discussão da eutanásia, a engenharia genética, direito dos animais, justiça social. Então, essas discussões, vamos chamar assim, novas para o ambiente da filosofia, despertou o interesse de alguns filósofos e pensadores de que eles saíssem um pouco de uma linha de pensamento que acabava sendo, né, algumas delas muito mais abstratas, e passassem a enfrentar problemas reais e bem concretos, né? As áreas que adotaram essa linha, né, de ética aplicada com um pouco mais de rapidez, depois que elas já estavam organizadas, né, e não eram feitas sem você saber direito, né, como e por quê, foram a bioética, a ética médica e a ética empresarial. Pensadores influentes, eu comentei rapidamente já no início aqui do tema, né, mas Peter Singer, ele, em 1975, ele publicou uma obra chamada Animal Liberation, e é um defensor da ética aplicada aos direitos dos animais, e é um outro conceito que ele desenvolve, que é chamado de altruísmo eficaz. No paper que vocês receberem, vocês vão ter mais informações a respeito do que é isso. Um outro pensador importante dessa linha de pensamento ético é o Tom Beauchamp e James Childress, que juntos publicaram, em 1979, a obra Principles of Biomedical Ethics. Eles criaram 4 princípios da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Eu vou só mencionar aqui a não maleficência, porque, para mim, né, quando eu tive contato pela primeira vez com essa expressão, que existe, né, na língua portuguesa, mas não é muito utilizada, o que Tom Beauchamp e o James Childress quiseram dizer, né, ou incluir nesses 4 princípios, né, da ética biomédica, é que, por exemplo, né, num atendimento médico, obviamente que você está buscando, deveria, né, estar buscando o bem do paciente, né? Mas além da beneficência, né, que é mencionada, ele ainda faz questão de mencionar a não maleficência. Quer dizer, além de você buscar o bem ou a cura, né, você tem que evitar fazer um mal. Dando um exemplo tosco, né, não é aceitável que você corrija ou resolva uma questão ou um problema médico, vamos dizer, que fica mais fácil de compreender. Você cure o paciente, mas crie uma outra situação clínica que ele não tinha antes, né? Outro grande pensador importante dessa linha da ética aplicada é John Rawls. Em 1971, ele publicou uma obra chamada Uma Teoria da Justiça, e ele fez o mesmo que Beauchamp e Childress e o Peter Singer, né, cada um nas suas áreas, né, de interesse, de aplicar esses princípios para justiça social e políticas públicas. De novo, o paper vai trazer para vocês uma extensão aí de o que esses caras pensaram e o que eles sugerem. Quais são as características mais importantes da ética aplicada? Primeiro, ela é necessariamente prática. Ela tem que focar em dilemas concretos, como a gente falou, políticas públicas, decisões médicas, o uso de tecnologia, o modo como nós nos relacionamos com o meio ambiente e assim por diante. Uma outra característica da ética aplicada é ser interdisciplinar. Não raro, ou quase sempre, você vai estar tratando do tema com diversas especialidades simultâneas. Então, a ética aplicada essa ética, de uma forma geral, ela parte de filósofos, né?
Mas você tem que dialogar com direito, medicina, economia, ciência, sociologia, dependendo do tema que você está abordando, você vai ter que se apoiar e buscar recursos, né, intelectuais, junto a outras disciplinas que não só a filosofia ou a sociologia. Outra característica da ética aplicada é que ela é flexível, justamente porque ela se adapta, ou ela adapta, né, os seus princípios éticos às especificidades de cada situação. Então, não existe uma teoria da ética aplicada, e sim existe o conceito de ética aplicada, e o conteúdo ele diverge bastante dependendo do tema que você está tratando. Vamos lá para a próxima, que é o consequencialismo. Esse termo foi criado pela Elizabeth Anscombe, num ensaio publicado em 1958, chamado Modern Moral Philosophy. Qual foi a motivação da Elizabeth de estudar ou criar, né, o que se chamou de consequencialismo? Ela usa o termo consequencialismo para criticar as teorias éticas que julgavam as ações, e a gente vai falar sobre elas, tá? Porque aqui está em ordem alfabética, nem, não de tema, ou do que veio antes ou depois, de teoristas, né, da ética que julgam as ações pelos seus resultados, sem levar em consideração as intenções ou a virtude do que está sendo feito, né? As raízes históricas do consequencialismo, que apesar, né, da Anscombe ter nomeado o conceito, ele já existia nas ideias de Jeremy Bentham e do nosso já conhecido aí de outras conversas, John Stuart Mill, que defendiam, né, ambos, que o valor moral de uma ação depende das consequências. Isso é a base do utilitarismo, que, por sinal, é uma outra linha, né, de teoria ética que a gente também vai falar daqui a pouco. Pensadores mais influentes, né, dessa escola de pensamento, o Jeremy Bentham, na obra publicada em 1789, chamada An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, em que ele defendia que, olha só que interessante, o prazer e a dor são os critérios fundamentais para você julgar uma determinada ação. Ação aqui, obviamente, a gente não está falando no sentido jurídico, né? É um ato praticado, né? Os conceitos de prazer e dor não eram levados em consideração até Jeremy Bentham se aprofundar um pouco nisso. John Stuart Mill, que a gente já conhece um pouco da obra dele, mas sobre essa em específico nós não falamos, foi publicada em 1863, chamada Utilitarianism, onde ele refinou o conceito de utilitarismo, que já existia, né? Mas valorizando, de novo, né, a qualidade dos prazeres e o bem-estar coletivo. Um outro pensador importante dessa escola de pensamento ético é Derek Parfit, que publicou em 1984, já estamos aqui bem mais recente, né? Uma obra chamada Reasons and Persons. Ele desenvolveu formas mais sofisticadas do consequencialismo, que é uma outra escola também, como, por exemplo, né, uma coisa que ele chamou do consequencialismo de regras. No paper que vocês receberem, vocês vão compreender um pouco melhor do que o Derek estava falando. Quais são as características do consequencialismo? O princípio central dele é que uma ação é moralmente correta se as suas consequências forem as melhores possíveis. Já dá para sentir bastante a diferença em relação à linha anterior, né? As variantes, né, do pensamento ético consequencialista são o utilitarismo, que a gente vai falar, o egoísmo ético. O utilitarismo é a maximização do bem-estar da coletividade. O egoísmo ético, ele foca no bem-estar do agente, de quem está promovendo essa ação. E o consequencialismo de regras
que quer dizer que deve-se seguir regras que produzam boas consequências se elas forem universalizadas, ou seja, adotadas por toda a sociedade, não apenas por algumas pessoas. Outra característica, né, então, do consequencialismo, além desse princípio que eu falei das variantes, é a flexibilidade. Ela pode considerar diferentes bens morais, como prazer, felicidade, preferências e virtudes. Quais são as aplicações mais comuns do consequencialismo? É na formulação de políticas públicas, onde você deve dar uma atenção muito grande na avaliação do impacto social dessa política, na bioética, com decisões médicas baseadas em resultados esperados. Isso aí dialoga um pouco com uma escola que eu gosto bastante também, que fala é específica daí da medicina, né, não da filosofia, mas que fala na medicina que tem condições de apresentar comprovações do ponto de vista epistemológico, que é uma matéria que a gente vai estudar mais à frente, do seu resultado. Para dar um exemplo, só porque ele é bem recente, né? Já havia sido publicado há alguns anos, mas voltou a ser publicado um pequeno artigo na revista The Economist. Bom, como esse vídeo ali vai ficar algum tempo no ar, eu não vou situar em semanas, mas numa edição de 2025, se faz um estudo em que conclui-se que as campanhas de prevenção ao câncer de próstata não têm sentido técnico, médico e moral. Isso é bem bacana, tá? Quem tiver interesse em conhecer, existe um instituto, de novo conhecer sobre isso, não sobre a questão do câncer de próstata, mas sobre essa escola de pensamento médico, né? Tem um instituto chamado Instituto Cochrane, nos Estados Unidos, onde eles recebem, né, e compilam, né, todas as publicações médicas técnicas e fazem cruzamentos, fazem análises estatísticas, epistemológicas, né, e saem depois com o resultado, dizendo bem importante que quando fala que não tem uma comprovação científica, não quer dizer que não funcione, tá? Quer dizer que não é explicável, não se entendem as razões, não se faz relação de causa e efeito. Um outro tema extremamente polêmico, né, que eu não quis levantar quando a gente estava falando sobre psicologia, e não vou levantar agora para que seja discutido, mas apenas para despertar o interesse de vocês, é a psicologia behaviorista, da linha behaviorista, que a gente falou na conversa sobre as escolas de psicologia, e a análise. Para o Instituto Cochrane, análise não é ciência. Então, é bem bacana. Eles entendem que dentro das linhas da psicologia, a única que tem comprovação dentro desses critérios que a gente falou é a comportamental ou a behaviorista, né? E, de novo, tá? Isso não quer dizer que as linhas lá de Freud, de Lacan, de Jung não funcionem. Apenas não existe base teórica observável, né? Teórica não, né? Base prática, né? E teórica observáveis que comprove o seu funcionamento. Assim como as religiões são outro exemplo também, né? Funcionam muito bem para muita gente e não funciona para outras pessoas, né? A ética cristã medieval. Estamos mudando agora de tema, tá? A ética cristã medieval, ela surgiu entre os séculos IV e XIV, foi profundamente influenciada pelos pensadores que a gente já teve contato também, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e que fizeram um exercício interessante de integrar
o pensamento filosófico greco-romano à teologia cristã, estabelecendo uma moral que é baseada na fé, na vontade divina, mas também na razão. Eu acho que eu comentei, né, quando a gente falou de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, apesar de serem, evidentemente, né, pensadores da teologia cristã, eles fazem nos fazem pensar bastante, né, quando eles tentam fazer essa integração entre razão, fé e vontade divina. Qual que é a origem da ética cristã medieval? Historicamente, ela foi desenvolvida entre o que os historiadores chamam de Antiguidade Tardia e a Idade Média, aproximadamente do século IV ao século XIV. Qual que é o contexto, né, do desenvolvimento dessa ética cristã medieval? Com a ascensão do cristianismo como força cultural e política na época do Império Romano, né, a ética passou a ser orientada pela fé cristã, pela Bíblia e pela tradição teológica. E a influência filosófica que a ética cristã medieval sofreu foi os elementos da filosofia de Platão e de Aristóteles, que a gente também já estudou, que foram incorporadas e reinterpretadas à luz da doutrina cristã. Aqui, em relação aos pensadores influentes, aqui não é uma questão da arbitrariedade que eu falei para vocês, é que, de fato, são somente dois que têm grande influência e tem uma obra considerável a respeito disso, que é Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, obviamente, né? Estamos falando de cristianismo, né? Uma das suas obras, ou duas das obras bacanas dele, né, para a gente ler, mesmo para quem não tem a profissão da fé cristã, uma chamada Confissões e a outra chamada A Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma obra bastante extensa, mas que vale a pena que se invista o tempo na leitura. E Santo Agostinho e São Tomás de Aquino é interessante isso também, porque os dois representam, né, essa escola teológica, da filosofia teológica, mas são muito distintos entre si em relação à compreensão de quem é o ser humano, por que ele está aqui, das coisas, da forma como ele age e da sua relação com Deus. Por exemplo, né, o Santo Agostinho defendeu que o verdadeiro bem está em Deus e a moralidade depende da vontade divina e da graça. E introduziu a ideia, né, que até então não existia, antes de Santo Agostinho, do livre-arbítrio como uma condição para a responsabilidade moral. São Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274. A grande obra dele chama-se Suma Teológica, também vale a pena a leitura, onde ele fez essa tentativa de unir razão e fé, adaptando a filosofia aristotélica à teologia cristã. Ele defendeu, né, que a lei natural é acessível pela razão e é compatível com a lei divina revelada. Então, a razão e a revelação divina, elas são compatíveis e devem ser compatíveis. E é isso que ele chama de... Ele compreende como lei natural. Características da ética cristã medieval: primeiro, obviamente, é teocêntrica, Deus é a fonte do bem e da moral. Agora, quando eu falo isso, eu estou falando dos dois pensadores, tá? Os dois concordam com isso. Ela é teológica e espiritual, querendo dizer que o fim último da vida humana é a salvação da alma. Ela tem como característica também as virtudes teologais, que considera, né, que fé, esperança e caridade, por exemplo, são superiores às outras virtudes clássicas. E uma característica importante também é a hierarquia moral.
Então, eles entendem que a alma é superior ao corpo e a vida contemplativa é mais elevada do que a vida ativa. Quais são as aplicações dessa ética cristã medieval? Elas são aplicadas na vida monástica, no estabelecimento das regras morais para os monges e para os religiosos. Ela é aplicada também na confissão e penitência, que é a ética ligada ao arrependimento e à redenção. É aplicada na justiça divina, com o estabelecimento de leis e julgamentos baseados na moral cristã, e na educação medieval, onde ela faz parte ou entende-se, né, que ela deve fazer parte da formação moral e deve necessariamente ser voltada à virtude e à fé. Vamos para o próximo, que é a ética do cuidado. A ética do cuidado surgiu nos anos 1980 com a psicóloga e filósofa Carol Gilligan, fazendo uma crítica às teorias éticas tradicionais que eram centradas em regras e justiça. Ela propôs uma abordagem moral baseada na empatia, nas relações humanas e na responsabilidade objetiva. Qual foi a origem da ética do cuidado? Foi a Carol Gilligan. Ela publicou uma obra em 1982 chamada In a Different Voice. Qual foi a motivação? A Gilligan observou que as mulheres tendem a abordar dilemas morais com foco em vínculos e responsabilidades, enquanto os modelos éticos tradicionais, como o de Kohlberg, que eu não me lembro se a gente comentou lá na conversa de filosofia, valorizam apenas a justiça e a imparcialidade. O contexto em que surgiu essa descrição, né, e esse pensamento da ética do cuidado, ela emergiu no campo da psicologia já, do desenvolvimento moral, da filosofia feminista, que a gente abordou, né, rapidamente também, e como resposta à exclusão das experiências femininas na ética normativa. Pensadores influentes da ética do cuidado, evidentemente a Carol Gilligan, na obra que eu já citei, de 1982, In a Different Voice, em que ela propôs que o cuidado é uma dimensão ética legítima e distinta da justiça. Neil Noddings, que publicou em 1984 a obra chamada Caring, A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. O Noddings desenvolveu a ética do cuidado como uma filosofia educacional e relacional. Joan Tronto também é uma pensadora influente nessa linha de pensamento, da ética do cuidado. Ela publicou em 1993, a obra Moral Boundaries, e ampliou o conceito para incluir política, poder e justiça social nesse pensamento da ética do cuidado. Quais são as principais características da ética do cuidado? Primeiro, relacional. Então, a moralidade ela surge nas relações humanas e na resposta às necessidades do outro. Ela é contextual, valorizando o contexto e a singularidade de cada situação. Ela é também afetiva, onde empatia, escuta e sensibilidade são centrais, e crítica ao universalismo, significando que ela rejeita regras morais rígidas e abstratas. Quais são as aplicações dessa linha de pensamento da ética do cuidado, as mais comuns, né? São em saúde e enfermagem, no que diz respeito à relação cuidadosa entre o profissional e o paciente, na educação, fazendo parte da formação ética baseada em vínculos e em atenção ao aluno. Ela também tem uma aplicação na família, onde as decisões morais são guiadas por afeto e responsabilidade, e tem aplicação na política e justiça social, falando
sobre a necessidade de inclusão de grupos vulneráveis e grupos marginalizados. Passamos agora para a deontologia, ou a ética deontológica. Foi sistematizada por Immanuel Kant, também já apareceu em conversas anteriores nossas. Ele produziu, né, e aprofundou a ética deontológica no século XVIII, com base na ideia de que a moralidade está no cumprimento do dever e na intenção da ação, independentemente de suas consequências. Resumindo, né, se eu faço alguma coisa que causa o mal, mas eu pretendia o bem, ele entende que é uma ação moralmente aceita e está dentro da ética deontológica. Qual que é a origem da ética deontológica? O primeiro termo, né, deontologia, deriva do grego dion, que quer dizer dever, e logos, estudo. Ele foi popularizado por Jeremy Bentham, mas quem desenvolveu e aprofundou bastante esse pensamento foi Immanuel Kant. O período histórico foi no final do século XVIII, época em vigia o iluminismo, né? E a motivação. Kant buscava uma ética racional e universal que não dependesse de resultados nem de sentimentos, mas da razão pura. Muitos aí que são do ramo vão lembrar da obra A Crítica da Razão Pura. Pensadores influentes, então, Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804, mas a obra que eu vou citar aqui, embora será recomendado também A Crítica da Razão Pura, é uma obra publicada em 1785, chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele propôs o que ficou conhecido, né, como imperativo categórico, que é uma regra moral que tem que ser válida para todo mundo em qualquer situação. Nesse sentido, né, fazendo uma comparação talvez não muito apropriada, mas eu não resisto, quem estudou física, mesmo a física, acho que no ensino médio deve falar sobre isso, mas no ensino superior, certamente, que um dos objetivos, né, e que inclusive não foi atingido de Albert Einstein, era encontrar uma única fórmula que resumisse o funcionamento do universo, né? Então, aqui, Immanuel Kant queria uma coisa parecida. Ele queria uma máxima que se tornasse que a atuação através dessa máxima, né, formulada, se tornasse uma lei universal válida para todo mundo e para qualquer situação. Outro pensador influente foi W. D. Ross, que publicou em 1930 The Right and the Good, onde ele desenvolveu a ideia de deveres prima facie, que pode conflitar com o julgamento moral. Na verdade, não é bem isso, né? Ela exige julgamento moral em questões que possam entrar em conflito com a ideia de deveres prima facie. As características da ética deontológica: primeiro, ela é formalista, então a moralidade está na forma da ação e não no seu conteúdo ou no seu resultado. Ela é universalista, então as regras morais devem valer para todos o tempo todo. Outra característica da ética deontológica é a autonomia moral, em que o indivíduo é livre quando age segundo a razão e o dever. Esse é o limite da liberdade. E ela tem também como característica a intencionalidade, onde ela fala, como a gente acabou de comentar, como eu acabei de comentar, que uma intenção correta é mais importante que o resultado que essa ação, né, tenha causado. Aplicações comuns desse princípio ético. Em direitos humanos é o respeito à dignidade e autonomia de cada pessoa. Na justiça legal é na produção de leis que protegem o indivíduo mesmo contra a maioria.
Na bioética, é a questão do consentimento informado, do respeito à vontade do paciente, e também na ética profissional, recomendando que os códigos de conduta de cada profissão ou de cada empresa, eles não sejam dependentes de resultado, mas sim de intenções. Vamos agora para a ética descritiva. A ética descritiva é uma abordagem empírica que surgiu com o desenvolvimento das ciências sociais, especialmente a antropologia e a sociologia, a partir do século XIX, e tinha o objetivo de estudar como diferentes culturas e grupos realmente se comportam moralmente sem julgar ou prescrever condutas. Então, falando sobre a origem da ética descritiva, no período histórico ela foi consolidada no século XIX, com o avanço da antropologia, da sociologia e da psicologia. A motivação era entender sistemas morais como fenômenos culturais e sociais, sem a imposição de julgamentos filosóficos ou religiosos. E uma outra característica da ética descritiva é a distinção. Então, ela difere da ética normativa, que diz o que deve ser feito. A ética descritiva observa o que foi feito. Tem uma diferença muito grande nisso, tá? A gente vai passar também pela ética normativa e depois, com a leitura dos papers, é provável que vocês percebam que a diferença não é nem um pouco sutil. Os pensadores mais influentes, Émile Durkheim, que já é conhecido nosso aí de outras conversas, na obra publicada em 1893, chamada A Divisão do Trabalho Social, ele fez a elaboração de que a moral, ele estudou, né, a moral como sendo um fato social moldado pela coletividade, e não a moral como uma coisa absoluta, né? Franz Boas é um outro pensador influente dessa linha de estudo da ética, considerado o pai da antropologia moderna, e fez uma defesa incisiva do que a gente chama hoje de relativismo cultural. A Margaret Mead investigou práticas morais em sociedades tribais, demonstrando a diversidade ética entre diferentes tribos que não tinham contato ou influências de uma sobre a outra. Lawrence Kohlberg, que desenvolveu os estágios do desenvolvimento moral com base em estudos empíricos, e também é bastante importante nesse pensamento, nessa linha de pensamento ético, o Clifford Geertz, que propôs que os sistemas morais são construções simbólicas e culturais. De novo, quase que o oposto do que nós falamos há pouco, né, da outra linha ética, né? Quais são as características da ética descritiva, então? Primeiro, fica claro, ela tem que ser empírica, né? É baseada em observação, baseada em entrevistas, baseada em estudos de campo. Ela também é relativista, a partir do momento em que ela reconhece que valores morais eles mudam em diferentes culturas, em diferentes ambientes. A ética descritiva também tem a característica de ser neutra, em que não existe um julgamento de certas práticas, né, como certas ou erradas. A ética descritiva apenas, como o nome diz, faz a descrição desse comportamento. E também o fato dela ser, outra característica é o fato dela ser interdisciplinar, está o tempo todo dialogando com a antropologia, com sociologia, com psicologia e com a história. Quais são as aplicações mais comuns da ética descritiva? A antropologia moral, que faz o estudo de rituais, de tabus, de normas e costumes em diferentes culturas. Na sociologia da moral, que faz análise de valores por grupos sociais, por religiões ou por classes.
Na psicologia moral, especificamente na investigação de como os indivíduos desenvolvem, né, senso ético, e porque, eventualmente, né, e muitas vezes são distintos, né, em sociedades distintas, e também existe uma aplicação na educação intercultural, onde você passa a exercer a compreensão da diversidade ética com sentido à promoção do respeito, né? Então, eles entendem, né, que você não vai numa outra cultura, num outro país, é, fazer juízo a respeito de seus hábitos e costumes e muito menos críticas ou tentativa de modificá-los. Você, quando é adepto ou quando você tem uma compreensão dessa ética, dessa linha de escola ética, você deve compreender, observar e compreender. Partimos agora para a ética estoica, surgiu no século terceiro antes de Cristo, ou antes da Era Comum, com o filósofo Zeno de Sítio, que foi o fundador da escola estoica em Atenas, e a proposta é que a virtude é o único bem verdadeiro e que a felicidade consiste em viver conforme a razão, conforme a natureza, aceitando o destino com serenidade. A origem da escola da ética estoica, ela foi fundada, né, por Zeno de Sítio, por volta de 300 a.C. O contexto da época, o contexto é que ela foi desenvolvida como uma resposta ao caos político e às incertezas da vida helenística, né, da Grécia Antiga, buscando uma ética racional e resiliente. E as influências históricas, né, ou de antecessores que ela sofreu, foram de Heráclito, perdão, com o conceito de logos, de Sócrates, com o conceito de virtude como conhecimento, e dos cínicos em relação ao conceito de autossuficiência. Quem são os pensadores estoicos influentes? O Zeno de Sítio, que foi o fundador da escola estoica, defendia que a razão é a essência da vida virtuosa. Sêneca tem uma obra que chama-se Cartas a Lucílio, onde ele enfatiza o autodomínio, a aceitação da morte e a prática da virtude. Epícteto, que publicou uma obra chamada Manual, onde ele fala sobre o escravo liberto, ensinando que devemos focar no que está sob nosso controle, né? Por isso que quando se fala do estoicismo fora desses critérios mais técnicos que a gente está falando, né? Só assim é aquele cara que fala assim, puta, cara, você está me batendo, mas a dor é uma questão menos importante. Você nunca vai poder bater na minha moral ou nas minhas convicções. Então, o cínico, ele leva a vida de uma forma mais leve, num certo sentido também de fatalismo, né? Aconteceu, paciência e vamos seguir a vida. Outro pensador de referência dos estoicos foi o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é o imperador romano mesmo. Ele publicou uma obra chamada Meditações, e, e o Marco Aurélio ele aplicava na vida dele mesmo os princípios do estoicismo, tanto na vida pública como na sua vida pessoal. Quais são as características da ética estoica? A virtude como único bem. Riqueza, prazer e fama são indiferentes. Outra característica é o autodomínio. Você precisa controlar as suas emoções e os seus desejos. Outra característica é o conceito da razão universal. Você tem que viver em harmonia com o logos, né? O logos na filosofia é a razão cósmica. Outra característica é a aceitação do destino, a prática que eles chamavam de apatheia, que é a tranquilidade diante do inevitável. Então, o mundo está desabando aqui na minha frente, logo vai chegar em mim, e eu mantenho a tranquilidade. Falo assim, cara, se eu não posso evitar, não adianta eu me preocupar, me desesperar.
E uma outra característica da ética estoica é o dever cívico. Eles apregam a participação ativa na sociedade com responsabilidade. Quais são as aplicações comuns desses princípios da ética estoica? A resiliência pessoal, no que diz respeito à superação de perdas, sofrimentos e adversidades, liderança ética, né, tomando decisões guiadas sempre pela razão e pela justiça. Também há uma aplicação na saúde mental, em que práticas estoicas influenciam terapias como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e na ética profissional. Né? Os estoicos entendem que a integridade, foco no dever e serenidade diante de pressões devem ser praticadas. Vamos falar um pouco agora sobre a ética existencialista. Ela surgiu no século XX, com pensadores como Jean-Paul Sartre, que acho que falamos dele, acho não, falamos dele, né, em alguma conversa anterior, Simone de Beauvoir, em que eles propõem que a moralidade nasce da liberdade individual, da responsabilidade pelas suas próprias escolhas e da autenticidade diante da existência humana. A origem, né, do existencialismo, o período histórico, essa teoria, né, foi desenvolvida entre as décadas de 1930 e 1950, então entenda-se ali que você está num contexto de pós-guerras, né, vamos dizer, né, da Primeira e da Segunda Guerras, e da crise dos valores tradicionais. A motivação foi a reação à perda de sentido provocada pelas guerras, os avanços científicos e a secularização, onde houve, né, a proposta de uma ética centrada no indivíduo e na liberdade. Quem foram os grandes influenciadores do pensamento ético existencialista? Kierkegaard, que a gente já falou um pouco, né, em alguma conversa anterior, Friedrich Nietzsche, com a crítica, né, que Nietzsche faz à moral tradicional, e Edmund Husserl na fenomenologia, esse também um pensador que a gente já citou aí em alguma conversa anterior. Quem são os pensadores mais influentes? Praticamente aqui eu vou repetir alguns e acrescentar outros. Jean-Paul Sartre, em 1943, com a sua obra O Ser e o Nada, e em 1946, com a obra O Existencialismo é um Humanismo. Sartre faz a defesa de que a existência precede a essência. O que quer dizer isso? Né? Que o ser humano não tem uma natureza pré-definida. Ele constrói a sua moralidade, ou deve construir, né, a sua moralidade, por meio de livres escolhas. Simone de Beauvoir, que publicou em 1949 a obra O Segundo Sexo, e em 1947 a Ética da Ambiguidade. O que Beauvoir propõe é que a liberdade deve ser exercida com responsabilidade e com respeito à liberdade dos outros. Albert Camus, que acho que a gente citou em algumas das nossas conversas anteriores também, que publicou em 1942 O Mito de Sísifo. Camus enfatiza a busca de sentido diante do absurdo da existência. Muitas dessas definições resumidas que eu estou dando para vocês agora, eu entendo que elas não fazem muito sentido isoladamente, tá? Acreditem, no paper vocês vão conseguir compreendê-las com clareza. Quais são as características da ética existencialista? Liberdade radical, cada pessoa tem responsabilidade pela criação da sua própria moral, a autenticidade, ou seja, viver de forma coerente com as suas escolhas e valores, a angústia moral, no entendimento de que a liberdade traz responsabilidade e incerteza, a rejeição de normas universais, então não existe uma ética imposta, existe uma ética construída, e a solidariedade, é o conceito de que a liberdade do outro é tão importante quanto a minha liberdade.
Quais são as aplicações mais comuns da ética existencialista? Em dilemas pessoais, no momento de escolhas difíceis que você tem que fazer na vida, em momentos de crise de identidade, em momentos que decisões morais devem ser tomadas, mas não existem regras claras. Outra aplicação comum é na bioética, onde se fala sobre a autonomia do paciente e decisões sobre vida e morte. Então, aqui existe, até hoje, né, uma grande discussão a respeito disso. Existem linhas da ética médica que acham que a obrigação do médico é fazer o seu melhor, independentemente da vontade e das convicções do paciente. Um exemplo, né, que me vem à mente agora é de uma determinada religião, por exemplo, que não aceita a transfusão de sangue, mesmo que a pessoa venha à morte. Outra aplicação comum também dessa linha de escola ética é na arte e literatura, onde a expressão da condição humana, onde a arte e a literatura devem expressar a condição humana e a busca por sentido. Vamos lá, pessoal, desculpa, eu estou passando mais rapidamente do que o normal, porque tem bastante coisa aqui para a gente falar. Vamos passar agora para a ética da lei natural, que foi sistematizada por São Tomás de Aquino no século XIII, com base na ideia de que existe uma ordem moral objetiva, inscrita na natureza humana e que é acessível pela razão e que essa lei reflete a vontade divina. Perceba que assemelha-se um pouco àquela que nós falamos lá, né, de São Tomás de Aquino e do Santo... Poxa vida, me falhou a memória agora. Santo Agostinho, me lembrei. Qual foi a origem da ética da lei natural? Ela foi consolidada na Idade Média, especialmente, né, mais especialmente no século XIII. O fundador filosófico foi São Tomás de Aquino, influenciada por Aristóteles e pela tradição cristã. Aqui, de novo, né, semelhante àquela outra escola que nós falamos, São Tomás de Aquino tentou unir razão e fé e demonstrar que a moralidade pode ser conhecida racionalmente, mesmo sem uma revelação divina. De novo, né, a razão no pensamento, né, de São Tomás de Aquino necessariamente reflete a vontade divina. Então, se você for racional, naturalmente você vai estar seguindo a vontade divina. As raízes, né, da ética da lei natural. Os elementos da lei natural já estavam presentes, né, em obras de Cícero, de Aristóteles e nos estoicos, né, que a gente falou há pouco, mas foi São Tomás de Aquino que fez uma sistematização desse pensamento. Pensadores influentes, aqui vamos, obviamente, né, começar com São Tomás de Aquino, de novo, né, com a monumental obra Suma Teológica, em que ele defendeu que a lei natural é parte da lei eterna de Deus e que o ser humano, através da razão, ele naturalmente vai fazer o discernimento entre o bem e o mal. São Tomás de Aquino também entende que a moralidade está em agir conforme a natureza racional e social do ser humano. Obviamente, que ele entende que a natureza racional é a vontade divina. Outro pensador influente dessa linha é Cícero. Na obra De Legibus, ele afirma que a lei natural é universal, imutável e válida para todos os povos. Outro expoente do pensamento dessa linha ética é o Hugo Grotius, que é o pai do direito internacional moderno e que aplicou a lei natural à política e às relações internacionais, relações entre os diferentes estados. Quais são as características da ética da lei natural? Universalidade, a lei vale para todos os seres humanos, independentemente da sua cultura ou da sua religião. A racionalidade, ela pode ser conhecida pela razão, sem a necessidade da revelação divina. Outra característica é a finalidade humana, em que entende-se que o bem moral está em realizar os fins naturais do ser humano, como, por exemplo, viver em sociedade.
a busca da verdade e a preservação da vida. Outra característica também da ética da lei natural é a hierarquia de leis. A lei natural participa da lei eterna, que é a lei divina, e fundamenta a lei humana, que é a positiva. Aplicações comuns, direito natural, que é a base para os direitos humanos e constituições democráticas, na bioética, como fundamento para debates sobre aborto, eutanásia e reprodução assistida, na justiça social, na defesa da dignidade humana e da igualdade moral, e na educação moral, uma formação ética baseada na razão e na natureza humana. Vamos começar a avaliação da metaética, que surgiu no início do século XX, com os filósofos G. E. Moore e Ludwig Wittgenstein, e se dedica a investigar o significado, a natureza e a validade dos juízos morais, sem dizer o que é certo ou errado, mas questionando como nós sabemos e expressamos isso. A origem da metaética é no final do século XIX, início do século XX, e a motivação é que, com o avanço da filosofia da linguagem e do positivismo lógico, surgiu a necessidade de entender os fundamentos da ética, e não apenas o que nós devemos fazer, mas o que significa dizer se algo é bom, se algo é correto, ou se algo é ruim e é incorreto. Em relação à distinção, ao contrário da ética normativa, que veremos daqui a pouco, que prescreve condutas, a metaética analisa os conceitos éticos e a sua estrutura lógica e semântica. Ela não é a mesma coisa do que um outro princípio ético que a gente falou, que tem uma descrição bastante semelhante, tá? Quando vocês lerem os papers lá, vocês vão perceber as principais diferenças. Eu vou tentar montar, inclusive, um quadrinho estabelecendo as principais diferenças entre todas essas linhas que a gente está falando, para dar um pouco mais de clareza. Quem são os pensadores mais influentes da metaética? O G. E. Moore, em 1903, com a obra Principia Ética, ele introduziu o conceito de falácia naturalista, e que é o erro de definir o bom em termos naturais como prazer ou desejo. Ludwig Wittgenstein publicou em 1921 a obra Tractatus Lógico-Filosóficos, e que influenciou a análise da linguagem moral como expressão de atitudes e não de fatos. A.J. Ayer, com a obra publicada em 1936, Language, Truth and Logic, ele defendeu o que ele chamou de emotivismo, o que significa que juízos morais são expressões emocionais e não proposições verdadeiras. J.L. Mackie, na obra Ethics, Inventing Right and Wrong, publicada em 1977, Mackie propôs o ceticismo moral, negando a existência de valores morais objetivos. Quais são as características da metaética? Semântica moral. A questão é o que significam termos como bom, certo e justo. Outra característica é a epistemologia moral. Como eu posso saber se algo é moralmente verdadeiro? A ontologia moral, onde se questiona se os valores morais existem objetivamente ou eles são construções humanas. E quais são as teorias principais dentro da metaética? O cognitivismo, onde, de novo, né, a gente quer dizer que juízos morais eles podem ser falsos ou verdadeiros, não são absolutos. Outro princípio é o não cognitivismo, em que os juízos morais expressam emoções ou prescrições. O realismo moral, em que os valores morais existem independentemente da mente humana. E o antirrealismo, em que valores morais são subjetivos ou são construídos socialmente. Essas são as principais teorias do pensamento metaético. Aplicações comuns à metaética, a filosofia analítica, utilizamos bastante, com discussões sobre linguagem lógica moral, linguagem e lógica moral. Nos debates éticos contemporâneos, para fazer a fundamentação
de teorias normativas, na ciência cognitiva e na psicologia moral, através do estudo da origem dos juízos morais, e no pluralismo ético, na compreensão da diversidade de sistemas morais. Chegamos na, então, já falamos diversas vezes, ética normativa. A ética normativa é uma das principais áreas da filosofia moral, tem raízes na Grécia Antiga, especialmente com os nossos já conhecidos Sócrates, Platão e Aristóteles, e foi sistematizado ao longo dos séculos por pensadores como Kant, de quem já falamos, de Mill, também já falamos, e de Ross. Ela busca estabelecer critérios e princípios sobre o que devemos fazer, ou seja, normas para condutas morais. Teve origem, né, historicamente, na Antiguidade Clássica, com sistematizações mais precisas, acho que podemos dizer assim, a partir do século XVIII. Qual foi a motivação do surgimento dessa linha de pensamento ético? Diferentemente do que a gente acabou de falar da metaética, né, que analisa o significado dos juízos morais, e da ética descritiva, que observa comportamento, a ética normativa busca responder à pergunta: o que é certo fazer? Quais são as raízes filosóficas? Ela já está presente nas obras de Sócrates, através do questionamento ético, nas obras de Platão, quando ele fala sobre valores universais, e nas obras de Aristóteles, quando ele fala sobre virtudes e finalidade humana. Pensadores mais influentes da ética normativa é Aristóteles, com a sua obra famosíssima Ética a Nicômaco, em que ele defendeu que a ética tem que orientar a vida em busca da felicidade por meio da virtude. Immanuel Kant aqui surge novamente, né, com a sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em que ele propôs uma ética baseada no dever e na razão, com regras universais. Nosso velho amigo aqui também já citado algumas vezes, John Stuart Mill, na mesma obra, Utilitarianismo, em que ele defendeu que a moralidade está em promover o maior bem para o maior número de pessoas. W.D. Ross, que também já foi mencionado hoje, na mesma obra The Right and the Good, em que ele introduz os deveres prima facie, que nós já falamos, que podem entrar em conflito e que exigem, né, passarão a exigir um julgamento ético. Características da ética normativa: primeiro, ela é prescritiva, porque ela estabelece o que devemos fazer em termos morais. Ela é fundamentada, porque ela baseia-se em princípios como dever, virtude, utilidade ou cuidado. Na avaliação das ações, porque ela julga condutas como certas e erradas, boas ou más. E as principais correntes são a deontologia, que a gente já falou, onde a gente fala sobre dever e intenção, o consequencialismo, que a gente também já falou, com resultados, fazendo o resumo do resumo, né? Onde o que importa são resultados e a utilidade. A corrente da virtude também, onde caráter e excelência moral são necessários, e na ética do cuidado, que nós também já falamos, onde o importante é relações humanas e empatia. As aplicações comuns da ética normativa é na bioética, quando você tem decisões sobre vida, morte, autonomia e justiça; na justiça social, na formulação de políticas públicas e na distribuição equitativa de recursos; na ética profissional, quando você escreve condutas, né, códigos, né, de conduta ética e de responsabilidade; tecnologia e inteligência artificial, fazendo uma avaliação de impactos morais dos algoritmos e da automação. Passamos agora para a ética pós-moderna, que surgiu no século XX com uma crítica às teorias éticas tradicionais e universalistas, em que se propõe uma abordagem plural, contextual e desconstrutiva, influenciada por pensadores como Michel Foucault, que acho que falamos, né, hoje, Emmanuel Levinas, Jean-François Lyotard e Zygmunt Bauman. A origem
da ética pós-moderna. Na linha histórica, ela foi desenvolvida a partir de 1960, especialmente, né, após os eventos da Segunda Guerra Mundial e o declínio das grandes narrativas filosóficas. A motivação foi uma reação ao excesso de racionalismo, à rigidez das normas morais universais e à exclusão de vozes marginalizadas. E o contexto é na emergência dos movimentos sociais, na crítica à modernidade, ao avanço da globalização e da diversidade cultural. Os principais influenciadores, ou os pensadores mais influentes, né, são Michel Foucault, sua tradicionalíssima obra Vigiar e Punir, em outra obra, A História da Sexualidade, em que ele criticou as estruturas de poder que moldam a moralidade e os discursos éticos. Emmanuel Levinas, com a obra Totalidade e Infinito, em que ele propõe uma ética de alteridade que é centrada na responsabilidade pelo outro. Jean-François Lyotard, na obra A Condição Pós-Moderna, em que ele fez a defesa do fim das grandes narrativas e passou a valorizar os saberes locais e fragmentados. Também um grande pensador dessa linha ética é Zygmunt Bauman, com a sua obra Ética Pós-Moderna, Modernidade Líquida, em que ele enfatizou a fluidez das relações e a necessidade de uma ética sensível à incerteza e à complexidade. As características principais da ética pós-moderna são o pluralismo, vamos lá, pluralismo moral. Então, não há uma única verdade ética, diferentes contextos geram diferentes valores, a desconstrução, em que há o questionamento dos fundamentos das normas morais e as suas origens históricas, a alteridade, ou seja, né, a ética começa no encontro com o outro, na escuta e na responsabilidade. A sensibilidade ao contexto, ou seja, cada situação exige uma resposta ética singular. E também na crítica ao universalismo. A ética pós-moderna rejeita regras morais rígidas e impessoais. Aplicações comuns da ética pós-moderna na justiça social, com a inclusão de minorias, respeito à diversidade cultural e ao gênero, na educação crítica, em que a formação ética deve ser voltada à autonomia e à reflexão, na política e direitos humanos, através da defesa de vozes marginalizadas e no combate à opressão institucional, e na arte e cultura, pela expressão ética por meio da estética, da linguagem e da subjetividade. Vamos falar agora sobre a ética pragmática, que surgiu com o movimento pragmatista norte-americano no final do século XIX, especialmente com pensadores como Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey. Esses últimos dois já falamos em outras conversas. A ética pragmática propõe que a moralidade deve ser avaliada pela eficácia prática das ações e pela sua capacidade de resolver problemas reais em contextos específicos. A origem, né, o período histórico foi ao final do século XIX, início do século XX. Os fundadores foram Charles S. Peirce, William James e John Dewey, são os principais nomes, né, do pragmatismo filosófico. A motivação era a reação ao idealismo abstrato e ao racionalismo excessivo, propondo uma ética voltada à experiência, à ação e à solução de problemas concretos. E o contexto era a emergência da democracia moderna, da educação pública e da ciência aplicada nos Estados Unidos. Pensadores influentes, Charles Sanders Peirce, a obra publicada em 1878, How to Make Our Ideas Clear, onde ele introduziu o pragmatismo como método para deixar mais claros os conceitos morais e científicos. William James, na obra publicada em 1907, chamada Pragmatism, em que ele defendeu que a verdade moral é aquilo que funciona na experiência humana. John Dewey, na sua obra publicada em 1922, chamada Human Nature and Conduct,
em que ele aplicou o pragmatismo, né? O útil é o verdadeiro, né? A ética, a educação política, e propôs que valores morais são construídos socialmente e devem ser testados na prática. Características da ética pragmática é o contextualismo, significando que a moralidade depende do contexto e da situação, o experimentalismo, em que os valores éticos têm que ser testados e ajustados de acordo com seus efeitos e resultados, a flexibilidade, em que a rejeição de regras fixas e universais, a valorização da adaptação e do diálogo, o foco na solução, a ética é entendida como uma ferramenta para resolver conflitos e promover o bem-estar, é a democrática, que valoriza a deliberação pública e a participação social na construção da moral. Quais são as aplicações comuns? Formulação de um novo de políticas públicas, em que deve haver uma avaliação ética com base no impacto social e eficácia dessa determinada política. Na educação ética, em que a formação moral seja feita por meio da experiência e da reflexão crítica. Na bioética e na saúde pública, com decisões baseadas em evidências e resultados práticos, semelhante ao caso que eu falei lá do Instituto Cochrane. Em tecnologia e inovação, em que a ética adaptativa para lidar com mudanças rápidas e complexas tem sido, né, está bastante em voga aí nesses últimos anos. Ética profissional, ela é, né, uma aplicação da ética normativa que surgiu com a consolidação das profissões modernas, né, onde cada profissão ou empresa passa a definir um código de ética, um código de conduta. Aqui eu acho que não precisamos detalhar, porque nós vamos falar dos mesmos pensadores que falamos até agora. Podemos ir adiante. Ética relativista, bacana essa também. A ética relativista defende que os valores morais não são universais, mas variam conforme a cultura, o contexto histórico e a perspectiva individual. Embora tenha raízes nos sofistas da Grécia Antiga, ela foi desenvolvida como teoria filosófica somente ao longo do século XX, especialmente, né, em resposta à diversidade cultural e aos limites do absolutismo moral. Raízes históricas, ela já estava presente no pensamento, como acabei de falar, dos sofistas gregos do século V a.C., como Protágoras, que afirmava o homem é a medida de todas as coisas. No desenvolvimento moderno, a partir do século XIX e XX, com o avanço da antropologia, da sociologia e da filosofia pós-moderna, o relativismo ético ganhou força como crítica ao universalismo moral. A motivação para esse renascimento, né, essa revisitação da ética relativista, foi o reconhecimento de que diferentes sociedades e indivíduos possuem valores distintos e que impor uma moral única pode ser, no mínimo, injusto ou etnocêntrico. Pensadores influentes, de novo, Franz Boas, pai da antropologia moderna, Michel Foucault, criticando, né, os sistemas morais como construções que estão ligadas ao poder, Richard Rorty, que foi um filósofo pragmatista que rejeitou as verdades morais absolutas em favor de consensos sociais. Jean-Paul Sartre, que já falamos, que embora sendo um existencialista, fazia a defesa da liberdade individual e contribuiu para a ideia de que os valores são construídos de maneira subjetiva. As principais características: cultural, de que os valores morais dependem da cultura em que eles estão inseridos. Do ponto de vista contextual, o que é certo ou errado varia conforme o tempo, o lugar e a circunstância. Do ponto de vista subjetivo, ou seja, cada indivíduo pode ter sua própria visão ética legítima. A crítica ao universalismo, com a rejeição à imposição de padrões morais absolutos. E outra característica da ética relativista é o pluralismo, em que ela valoriza a diversidade de perspectivas morais. As aplicações mais comuns são na antropologia ética, quando se faz o estudo de práticas morais
sem julgamento externo, na educação intercultural, promovendo respeito à diversidade de valores, nos debates a respeito dos direitos humanos, em que deve haver reflexão sobre a universalidade versus a relatividade cultural, e em política internacional, em que deve, ou no momento em que você está fazendo a mediação entre diferentes sistemas morais e jurídicos. Pulamos agora, estamos quase no fim, para a ética teleológica, que surgiu nos filósofos gregos, especialmente com Aristóteles, e foi desenvolvida ao longo da história por pensadores como Kant, que já mencionamos, Jeremy Bentham, que já mencionamos, e John Stuart Mill, que também já falamos. A ética teleológica afirma que o valor moral de uma ação depende de seu propósito ou do seu fim, ou seja, das consequências que ela busca alcançar. A origem, né, etimologicamente, né, vem do grego telos, que quer dizer fim ou propósito, e logos, o estudo. Então, a teleologia é o estudo dos fins ou objetivos das ações. Eu esqueci de comentar, mas por favor, né, nunca confundir ética teleológica com ética teológica, né? Não tem relação nenhuma. O fundador clássico foi Aristóteles, que foi o primeiro a sistematizar uma época baseada na finalidade, especialmente no que ele chamava na busca da eudaimonia, que é a felicidade ou realização plenas, em que a ética teleológica foi ampliada por pensadores como Bentham e Mill, que criaram o utilitarismo, uma das formas mais conhecidas da ética teleológica. Então, os pensadores influentes são Aristóteles, de novo, na mesma publicação Ética Nicômaco, em que ele defende que toda ação humana deve visar um fim, e o fim supremo é a felicidade. Bentham, com a obra An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, em que ele criou o utilitarismo hedonista, baseado na maximização do prazer e a minimização da dor. John Stuart Mill, na mesma obra, Utilitarianism, em que ele fez o refinamento do utilitarismo, valorizando a qualidade dos prazeres e o bem-estar coletivo. E Jim Moore, que também já falamos, mas numa outra obra chamada Princípio Ética, em que ele desenvolveu o consequencialismo ideal, considerando bens como conhecimento e beleza. Para fazer o wrap-up aqui, quais são as características da ética teleológica? É o finalismo moral, ou seja, o valor de uma ação depende do fim que ela busca, o consequencialismo, querendo dizer que muitas teorias teleológicas avaliam ações pelas consequências, a pluralidade de bens, de novo, né, por considerar o prazer, o conhecimento, justiça, beleza, entre outros aspectos, a imparcialidade, algumas versões teleológicas, como, por exemplo, o utilitarismo, consideram o bem de todos igualmente, da mesma forma. Aplicações mais comuns são nas políticas públicas, em que a avaliação ética tem que ser baseada em impacto social, na bioética, onde as decisões médicas têm que ser guiadas por resultados esperados, a justiça social, com as ações que promovem a equidade e o bem-estar coletivo, e tecnologia, inteligência artificial, em que a ética deve ser baseada em riscos e benefícios futuros. Vamos entrar aqui finalmente no utilitarismo, que foi desenvolvido no século XVIII por Jeremy Bentham e aperfeiçoada por John Stuart Mill, e que afirma que a ação moralmente correta é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas. E a avaliação da moralidade é feita com base nas consequências. A origem na linha do tempo foi no final do século XVIII, início do XIX, durante o Iluminismo. O fundador foi Jeremy Bentham, que é o pai do utilitarismo clássico, e a ideia era criar uma ética racional, laica, no sentido de oposta, né, à igreja, não oposta à igreja, né, mas sem a influência da igreja, e prática, capaz de orientar decisões políticas e sociais com base no bem-estar coletivo. Influência que a ética utilitarista teve, ela foi inspirada pelo empirismo britânico e pela busca de critérios objetivos para fazer a avaliação de ações morais. Pensadores mais influentes, de novo, vai ser o Jeremy Bentham, com a mesma literatura, o John Stuart Mill, também com a mesma literatura,
e Harry Sidgwick, com a obra de 1874, chamada The Methods of Ethics, em que ele tenta conciliar o utilitarismo com outras abordagens éticas, como o intuicionismo. As características aqui para a gente ir para o wrap-up, da ética utilitarista, ela é consequencialista, então, de novo, né, o valor moral depende dos resultados da ação. Imparcialidade, cada pessoa conta igualmente na avaliação do bem-estar. Ela deve ser quantificável, então busca medir o impacto das ações em termos de prazer, felicidade ou preferência. A flexibilidade, ela tem que ser aplicada, poder ser aplicada, né, a diferentes contextos, sejam pessoais, sociais ou políticos. E tem duas variantes, né, principais, que é o utilitarismo de ato, que avalia cada ação individualmente, e o utilitarismo de regra, que segue regras que, se forem aplicadas universalmente, produzem bons resultados. As aplicações mais comuns são em políticas públicas, de novo, fazendo avaliação do impacto social, custo-benefício e bem-estar coletivo; na bioética, com decisões sobre a alocação de recursos, transplantes e vacinação, como principais exemplos; na justiça social, através da redistribuição de recursos para maximizar o bem comum; e em tecnologia e inteligência artificial, na programação ética de sistemas, com base em resultados desejáveis. Quase terminando, vamos entrar na ética das virtudes, que tem origem na Grécia Antiga, especialmente com Aristóteles, e propõe que a moralidade está no desenvolvimento do caráter e das virtudes pessoais, não apenas em regras ou nas suas consequências. Ela foi revitalizada no século XX por filósofos como Elizabeth Anscombe, que a gente falou hoje, e Alasdair MacIntyre, que defenderam uma ética centrada na excelência humana e na vida plena. Na linha do tempo, ou melhor, a origem, né, da ética das virtudes foi com Aristóteles, no século IV a.C., com a mesma obra que já mencionamos diversas vezes, a Ética Nicômaco. Tinha como motivo buscar uma ética que não se baseie apenas em regras ou resultados, mas na formação do caráter e na busca da eudaimonia, citamos há pouco, né, que é a felicidade ou o florescimento humano. Outra origem também da ética das virtudes é o Renascimento moderno, foi, né, o Renascimento moderno, a partir da década de 1950, com críticas à ética deontológica e consequencialista. Surgiu, então, esse movimento de retorno à ética das virtudes. Principais influentes: Aristóteles, com a Ética Nicômaco; Elizabeth Anscombe, que já comentamos, na sua obra Modern Moral Philosophy; Alasdair MacIntyre, com a sua obra After Virtue, de 1981; Philippa Foot, em 1978, publicou Virtues and Vices, onde ela reforça a ideia de que virtudes são disposição estáveis e que promovem o bem. Fazendo o nosso wrap-up, principais características da ética das virtudes: o caráter moral. A ética foca na pessoa e não apenas na ação e no seu resultado. Virtudes como hábitos. A moralidade é cultivada por meio da prática constante. A finalidade humana, ou seja, o objetivo é viver bem, viver com excelência, plenitude. A contextualidade, ou seja, a virtude depende da situação e do julgamento prático. Exemplos de virtudes, né, são a coragem, justiça, temperança, generosidade e honestidade. Aplicações comuns na educação moral, que é a formação do caráter e desenvolvimento de virtudes desde cedo; na liderança ética, em que as decisões devem ser guiadas por integridade, prudência e responsabilidade; na bioética, através da valorização da compaixão, da empatia e da sabedoria prática; e na justiça social, com as ações que promovem o bem comum por meio de virtudes cívicas. Pessoal, nós vamos ficar hoje por aqui. Abordamos todas as principais linhas do pensamento ético. Por favor, encontrem um tempo, né, para dar uma lida nos papers que vocês receberão por e-mail. Havendo dúvidas, por favor, não hesitem em dúvidas e comentários, né, a me contactar através do e-mail info@,
democratia.com.br. Espero vê-los brevemente nas próximas conversas. Obrigado.